Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu universo particular. Hoje o assunto vai ser muito interessante. Eu nesses últimos tempos estava estudando o que falar no segundo episódio desse mês e tive acesso a um assunto muito interessante. Eu chamo de escrituras, escrever, sabe? Escrituras, alfabetos diferentes. Como os povos, ao passar dos anos, mudou a sua forma de comunicar através do escrito, sabe? Os seus alfabetos, o que mudou, o que é, entende? Vamos direto ao tema hoje, que o episódio vai ser muito legal e vamos lá para mais um episódio do meu universo particular. Só passando um recadinho antes, pessoal. Quem não segue o podcast ainda no Instagram, faça o favor de seguir lá. É só pesquisar na barrinha de pesquisa lá, meu universo particular. Vou deixar na descrição o link. Temos o canal do YouTube, caso você prefira ver um vídeo. Na verdade, o vídeo ainda não tem muita animação. Eu tô planejando uma forma de deixar o vídeo interessante para você assistir. Ainda não vai ser como imagem, mas vai servir como você pode encostar o celular sem assistir para você continuar escutando um bom podcast. Igual o podcast funciona aqui no Spotify, mas tem muita gente que prefere ainda escutar pelo YouTube. E siga nossos perfis no TikTok também, meu universo particular. Lá vocês vão gostar bastante do tema. Comente aí qualquer coisa, um emoji, um elogio, algum tema que você quer ouvir aqui no podcast. Pode ser um assunto mais pessoal, você também pode comentar, sugerir, né, no caso aí na área de comentar aqui. Vamos analisar e vamos ver se vamos fazer mesmo o seu episódio. Mas eu acredito que eu faço, que tô com muita falta de ideia sobre os episódios que eu vou fazer. É isso aí, vamos ao tema agora de fato. Quando mais ou menos na época da minha quinta, a sétima série, a matéria que eu menos gostava era a aula de arte, que quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sei desenhar nada. Meus desenhos particularmente são terrivelmente horríveis. São o ó do Borogodó de tão feio que é. Aí eu lembro uma vez que eu tava lá, não queria fazer o desenho e tal. Aí eu falei, professor, eu não sei desenhar. Porque eu tinha passado pra desenhar alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que é, mas eu lembro que ela falou do dia. Ela falou assim, você sabe escrever? Eu falei, eu sei escrever sim. Então, você sabe desenhar. Aí aquilo, tipo, me entreteu mais do que fazer o desenho da professora, porque particularmente, como eu falei, não sei desenhar, então acho que isso desmotiva bastante. Então acho que, tipo, o fato de eu não saber desenhar me desmotiva bastante a fazer desenhos, né? E uma coisa que eu comecei a reparar na época, hoje em dia tem outra coisa pra comentar sobre esse episódio, eu comecei a reparar que quem tem a letra mais bonita, sabe? Mais atenciosa, mais caprichada, geralmente a pessoa sabe desenhar. Talvez não seja uma pessoa que consiga fazer um desenho ultra realista ou com muitos detalhes, mas a pessoa particularmente já sabe desenhar bem, sabe? Tem bem apegados os conceitos da leitura não, de desenhar. Quando escreve tem uma letra muito caprichada, sabe? Aí isso também, depois de um tempo, me fez pensar, tipo, que a gente vê as cavernas dos homens da caverna, tem aquelas pinturas rupestres. Eu acho que pronunciei errado, mas você entendeu. Aqueles desenhos que os homens da caverna faziam nas paredes das cavernas, sabe? Aí, tipo, estudando sobre o tema, aqueles desenhos assim, eles necessariamente não é, como se fala, um diário. Ou uma forma de arte para se admirar. Aquilo, na verdade, seria uma forma de você transmitir conhecimento. Porque os desenhos são coisas do dia a dia que eles faziam. Para perpetuar um conhecimento que as gerações seguintes precisariam daquelas informações, como vamos supor, um tal caçador novato, ele nunca caçou um mamute, por exemplo, mas lá nas paredes está desenhado a forma que as formações e o que fazer quando você for caçar um mamute. Tipo, vai mostrar que você acuar o animal até uma região, vai mostrar também, no caso, se for caçar um felino, como você caça esse felino. Você tem que vir numa forma sorrateira ou como se diz? Uma forma sorrateira, o que você tem que usar, sabe? Aquilo seria uma forma de você escrever de fato, eu acredito eu, pelo também as informações que eu estudei um pouco, né? O objetivo desse podcast, aliás, eu esqueci de avisar,
não é necessariamente aprofundar numa escrita ou num alfabeto de alguma região no mundo ou algum país. Se necessariamente, tipo, numa forma, apresentar a vocês o tema. Tem muitos perfis no TikTok que são muito legais, que me ensinam bastante sobre isso. Ou seja, você consegue aprender bastante coisa sem gastar muito tempo do seu dia. E o podcast, esse episódio, necessariamente é uma forma de apresentar esse tema, para você se aprofundar mais, estudar, tipo, como egípcios registravam certas coisas da sua sociedade. Já puxando um exemplo do egípcio que eu acabei de dar, nas catacumbas, nas pirâmides, a gente vê aqueles desenhos que necessariamente como, entre aspas, fosse o alfabeto deles. Não... Tá, tirando. Necessariamente não que seria o alfabeto deles, em si uma maneira de registrar certas coisas. Por exemplo, se você estudar sobre as pirâmides, e acho que foi assim que eu caí nesse tema, sem querer, você vê que, tipo, quebrando aquele mito que as pirâmides são feitas pelos alienígenas e sim pelos egípcios, você tem diversos registros de como eles construíram as pirâmides, de como moveram as pedras, de como eles moveram as pedras e de onde elas saíram, o transporte, a sua construção, as suas estruturas, como foram feitas. Eu tava ouvindo um podcast, chega ao ponto de registrar tanto, que eles registraram quantos trabalhadores tiveram, uns 20 anos, se eu não me engano, eu escutei isso no podcast, em 20 anos, se eu não me engano, de construção, eles registraram até o quanto de carne, de leite e acho que trigo. Desculpa, eu tenho a língua presa. O quanto... Bom, supor, quando cada trabalhador consumiu, quanto era necessário para alimentar todo aquele pessoal que trabalhou na construção das pirâmides, sabe? Por exemplo, lá você estudando hieroglíficos, não sei se é esse nome exatamente, os desenhos lá das pirâmides, você vê que a forma que eles transportavam as pedras para a construção da pirâmide era tipo um trenó em cima da pedra, em cima daquele trenó, ia puxando com bois, alguma coisa assim, ou... Não. Pra você ter noção, eram pessoas que puxavam esse trenó, e nesse desenho você vê a quantidade de pessoas que era necessária para puxar aquele trenó na areia. E eles jogavam água, se não me engano, água, azeite, uma mistura assim, pra tipo escorregar nas areias e ficar mais fácil ainda de transportar. Aí tá, voltando ao assunto de desenho, sabe quando você vê um alfabeto necessariamente diferente nosso? Tipo, por exemplo, um alfabeto chinês, o japonês, o coreano. Quando você não tem contato, você olha, mano, que diabo de desenhos são esses? E se você parar pra perceber, nosso alfabeto a gente não enxerga como desenho, porque necessariamente fomos criados com eles, entende? E pelo fato de a gente conviver com ele a vida inteira, ele não tem essa conotação de desenho ou ilustração, mas o alfabeto que a gente não temos acesso, sim. Eu tava vendo também um vídeo tempo atrás que, tipo, o kanji chinês que representa a mulher, ele foi mudando conforme os anos. Tanto que o primeiro é tipo um risco meio que curvado assim à esquerda, e tem 2 quadradinhos, e cada um desses quadradinhos tem um ponto no meio. Tava vendo um vídeo do rapaz e tava explicando que ele simbolizava a mulher porque era uma maneira de transcrever os seios da mulher. E hoje em dia ele mudou tanto que no caso ele é só essa curvinha que eu falei descendo e um quadradinho com aquele único ponto no meio daquele quadrado, porque no caso foi reformulando, se tornando uma maneira mais fácil, ágil de registrar certas coisas, entende? Isso também no estudo de alfabetos é bem divertido. Tipo, o ser humano teve a necessidade de registrar os conhecimentos, porque para evoluir os conhecimentos, para chegar a uma evolução de certas coisas, por exemplo, deu o exemplo das pinturas rupestres na época dos homens da caverna. Aquilo era para você agregar o conhecimento. Os egípcios registravam tudo que era necessário construir uma pirâmide, para que na próxima vez que construísse uma pirâmide igual ou maior ou menor, eles já tivessem o conhecimento necessário. Por exemplo, vamos supor, se fosse transportar uma pedra 2 vezes maior do que a das pirâmides do Egito, aquelas 3 pirâmides mais conhecidas do Egito, eles iam saber que, vamos supor, se tal pedra a gente usou 10 pessoas, um exemplo bem chulo, 10 pessoas, essa aqui que é 2 vezes maior, vamos levar 20.
Já que... E, tipo, até a questão de quantificar o que era necessário para alimentar todos aqueles trabalhadores, o que era necessário para alimentar todos aqueles trabalhadores relacionados à construção das pirâmides, é sim uma informação necessária. Que você pode saber o que vai ser, o quanto de animais você vai ter que sacrificar, o quanto que você vai precisar ter estoque dos seus estoques de grãos para poder alimentar essas pessoas. Vamos supor, se você usar metade do construtor daquelas pirâmides Gizé, se não me engano o nome, então você vai precisar de metade de tudo que você usou naquela construção, entende? Que vou seguir um exemplo porque é necessário escrever. Na época da pandemia de 2020, estava assistindo uma reportagem como que o coronavírus estava afetando a cultura indígena aqui no Brasil, sabe? Alguns povoados. Caso você não se lembre, o Covid, ele, de certa forma, ele era mais mortífero às pessoas de idades avançadas. E caso você não tenha muito contato também com aldeias indígenas ou com essa cultura, eu também não tenho tanto, mas na reportagem eles apresentaram esse tema, eles explicaram um pouco. Eles não têm, tipo, livros ou até as pinturas nas paredes, necessariamente. O conhecimento nas culturas indígenas são passados de boca a boca. Então, são passados de boca a boca pelos como se fala? Eita, os anciões da aldeia, lembrei. O pajé, acho que é o primeiro nome que vem na minha cabeça, é pajé, cacique, o xamã, seja o que for o nome. O conhecimento para as novas gerações que estão a caminho, que já estão convivendo junto com eles, são passados da boca a boca. O conhecimento das ervas, o conhecimento da caça, o conhecimento de veneno, o conhecimento da colheita. Esse conhecimento, todo esse know-how da sua cultura é necessariamente passado por esses anciões para os mais jovens. E quando esses anciões morrem, muita parte dessa cultura morre junto. Da mesma maneira que esse ancião teve a sua vida inteira para absorver todos esses conhecimentos para passar para as novas gerações seguintes, os novos também precisam de uma vida inteira. E quando você pede um ancião da sua aldeia, muita parte da sua cultura, tanto religiosa e quanto a cultura prática de convívio na natureza, é perdida, sabe? Ela é perdida, porque eu não estudei muito sobre esse assunto, porque eles não têm esse hábito da escrita, sabe? Hábito não, essa cultura de escrever, de registrar. Eu acho porque necessariamente as pessoas que viviam na aldeias indígenas viviam muito mais do que o pessoal da Europa na Idade Média, né? Então, eu creio que não seja tão necessário assim se registrar tudo no físico. Apenas o ancião passando as informações é muito necessário. E as culturas que temos acesso, que tem essa cultura da escritura, de escrever, a gente consegue estudar muito mais de maneira exata a sua cultura, os seus costumes, descobrir mais sobre tal era. Por exemplo, essas pinturas rupestres, por mais que elas não explicassem de maneira detalhada como que funcionava a sociedade humana ou a espécie humana, realmente é mais um estudo sobre a espécie humana do que necessariamente a sociedade. E sim, a gente começa a estudar um pouco dos núcleos dos seres humanos no seu início como sociedade pelas essas pinturas. A gente não consegue o detalhe, mas consegue especular bastante. Por exemplo mesmo, a gente tem bastante conhecimento sobre a era antiga, tanto no Império Romano, Império Egípcio, da Grécia, da China Antiga e tal, pelo esse hábito das escrituras, sabe? Falando da sociedade romana, por exemplo, a gente tem... Eles registravam muita coisa, eles tinham muito esse hábito de escrever, tanto que, vamos supor, tem muitas aldeias ou outros impérios na Europa que conviveu com o Império Romano que a gente não tem um conhecimento em si, porque, vamos supor, o Império de Cartago, que era um grande rival do Império Romano, a gente só temos informação deles porque eles registraram o conflito dele com o Cartago. Porque eles registraram muito do seu conflito com o Cartago, quando eles sofriam um ataque deles e quando eles os atacavam. Porque aí só tem informação de Cartago porque eles registraram. Porque
vamos supor, as escrituras desse povo, do Império de Cartago, foram tudo queimado, entende? Então, a gente só sabe da visão do Império Romano sobre eles. A mesma coisa sobre as tribos, aldeias gaulesas, na região hoje em dia que é conhecida como França. Aí só temos informação necessariamente deles pelos registros romanos mesmo, porque assim como índios brasileiros não... Ah, não, sim, eles tinham também esse hábito de registrar, escrever, sabe, as escrituras. Mas foi tudo apossado pelo Império Romano e destruído. Assim você não só apaga uma cultura de uma certa região, de um certo povo, mas você apaga, você destrói tudo. Ou seja, você encerra ali. Não tem como mais você continuar com tais costumes se o seu registro do passado, de como funcionava a sua sociedade em si, é destruído, entende? Pegando o exemplo das aldeias indígenas aqui no Brasil que estavam sendo muito afetadas pela morte dos seus anciões na pandemia de 2020 e 2021, a morte deles afeta, seguindo o exemplo, que eles tinham, vamos supor, conhecimento de tal doença ou de uma enfermidade que alguém da aldeia é afligido. O conhecimento do pajé, ou dos seus anciões, ou do seu cacique, ajudava você a curar, porque vamos supor, ele já sabe qual erva ajuda a pessoa a se recuperar dessa enfermidade, ou até mesmo da caça deles. Ou seja, a maneira daquele povo conviver com tal ambiente é destruída se você não tem um registro, ou seja escrito nas escrituras, ou até passado de boca a boca, como no caso das aldeias indígenas, é destruído, você apaga uma cultura inteira, sabe? É igual aquela máxima, né? Se você não é visto, você não existe. E é a mesma coisa, quando uma cultura ela perde o seu passado, ela não tem futuro, sabe? Nossa, eu acho que eu fui bem poético agora. Se você apaga o seu passado, você não tem futuro, exato. Porque muito do nosso desenvolvimento como sociedade humana, tanto tecnológico ou tanto cultural, vem sido de você acumular conhecimento e registrar conhecimento do momento para o futuro. Essa é a maneira mais eficaz de registrar ou de acumular conhecimento. Tanto que eu tô pensando, não sei se esse mês ou mês que vem, fazer um podcast falando sobre a invenção da impressora. Acho que vou deixar pro mês que vem, fazer sobre a invenção da impressora. O quanto que isso fez a sociedade avançar de uma velocidade muito maior, que você aumentou a velocidade de registrar. Por exemplo, como eu dei o exemplo da Igreja Católica, que ela é responsável de registrar muitos documentos, muitos acontecimentos e traduzir também muitas escrituras de outras regiões do mundo, que no caso da África também, do Oriente Médio, de outros países. Era tudo feito à mão, a tradução, tanto quanto o registro. Principalmente no caso da tradução, muita coisa é perdida quando se traduz de um idioma para o outro, sabe? E além dessa perca de conteúdo da tradução, você demorava muito para registrar, sabe? Esse acontecimento, deixar ele gravado em algo, seja nas pedras, nos papiros, em papel, essencialmente na nossa cultura ocidental, demorava muito esse trâmite de ter que fazer tudo à mão. A impressora foi uma grande revolução revolucionária. Olha, quer dizer, foi uma grande invenção revolucionária por isso, que agilizou o processo de registrar, sabe? Agilizou o processo de você traduzir algo e também até de disseminar um certo conhecimento assim e aumentar o acesso para muitas pessoas. Lógico que o acesso às escrituras também vem a você saber a ler, que isso também pode ser um impeditivo de acúmulo de conhecimento, não só como indivíduo e também como sociedade. Porque o acúmulo de conhecimento, não apenas no sentido individual, e sim no sentido como sociedade, ele é muito importante porque muitas das nossas invenções, muito da tecnologia que a gente usufrui hoje, vem do acúmulo de muitos conhecimentos do passado, sabe? Vamos supor, no estudo, os foguetes que a gente manda para o espaço,
Parece até brincadeira, mas partiu muito dos estudos das primeiras leis da física, que, pelo que Newton fez no dia que aquela maçã caiu na cabeça dele, que ele fez que o impulsionou a criar as três leis da física. Não criar necessariamente, porque elas já existiam, e sim registrar elas. E muito também desse acúmulo de conhecimento não traz somente a evolução, e sim traz a continuidade de uma sociedade, sabe? Seja ela qual for, você ter registro delas faz ela perpetuar ao tempo, sabe? Como dei o exemplo do Império Romano, que eu falei que registrava muito, eu estava estudando um pouco também sobre o Império Romano. Na época das invasões vikings ao Império Saxão, ou do Reinado Saxão na Inglaterra, muita da forma deles conter as invasões vikings era estudando, como se fala, documentos romanos das táticas romanas em batalhas, até mesmo de Júlio César, um dos reis saxões responsáveis pela, como se fala, exterminação dos vikings no Reinado Saxão, no continente que a gente conhece como... continente não, o país como a gente conhece hoje em dia como Inglaterra. Ele, de frear a invasão viking na Inglaterra, um deles ele era muito fã de Júlio César, estudava diversos documentos que não só registravam acontecimentos de Júlio César ou narravam, mas sim registravam as suas táticas, a maneira do Império Romano de lutar, sabe? Isso foi de muito grande ajuda. Então você consegue entender quanto que eu falo com o acúmulo de conhecimento e traz não somente a evolução de uma sociedade, sim, às vezes resolve até mazelas de uma sociedade. Assim como relembrar nossos aceitos e nossos erros, nosso passado pessoal, ajuda a gente a resolver novas dificuldades, encontrar novos caminhos, novas soluções. A mesma coisa é o ato de registrar para a sociedade, sabe? Aprender com o passado é uma evolução no futuro, sabe? Isso aí, no caso, você pode até levar realmente no lado pessoal. Porque exatamente é isso, né? O futuro é a soma do nosso passado. Já finalizando o podcast, muito obrigado para você que escutou até o final. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, e se inscrever no canal do YouTube para quem escuta no YouTube, deixar seu like, seu comentário. Quem estiver escutando no Spotify também, avalie o podcast, deixa um comentáriozinho, seja o mais simples possível, mas comente, por favor. Siga também a gente no Instagram e no TikTok. Esses dias exatamente eu não tô muito motivado a fazer vídeo curto lá, porque é mal chato, mano. Sinceramente, é que com o editor de vídeo eu apanho, viu? O editor de áudio até que eu desenrolo um pouco, mas editor de vídeo eu apanho bastante. Mas não esquece de seguir. E é isso. Uma boa noite a todos que escutaram o meu universo particular. E uma boa noite a todos. Até a próxima.